Olá pessoal, bom dia a todos os seguidores aqui do nosso Instagram, do Petrolina em Destaque e também do Facebook. Eu estou aqui ao lado do meu amigo e comunicador Paulo Ricardo Moreira, né? E ele, pessoal, ele trabalha na área de comunicação há muito tempo, né, Paulo? Começou com quando? Tem quanto tempo mais ou menos? Bom dia. Muito bem, bom dia Vanderlei Alves, bom dia para a turma, já estou vendo aqui, viu, a galera já chegando no Instagram do Petrolina em Destaque, estou feliz demais, hein? Nossa primeira conversa, nossa primeira live, acho que desde quando você começou, a gente não fez nenhum trabalho desse tipo, estou feliz de estar ao seu lado. Sua pergunta, né, há quanto tempo eu me relaciono com a comunicação, há quanto tempo eu trilho esse caminho, né? Hoje eu tenho 31 anos de idade. E essa história, essa minha história como comunicador surgiu mais ou menos em 2004, né, o ano de 2004. Eu, com uns 14, 15 anos de idade, descobri que gostava de comunicação, mais precisamente de rádio mesmo, né? Eu ouvia programas de rádio e isso me atraía, isso me deixava fascinado, sabe? Você ouvir e querer fazer muito aquilo. Depois eu pegava um gravador qualquer, uma fita cassete, ia para o quarto para imitar os locutores. Então eu ouvia, sei lá, a Rádio Tropical aqui no Vale do São Francisco, né? Tem a Rádio Tropical Sat, eu ouvia. E depois disso eu ia para o quarto e começava lá a imitar isso, né? Olha, muito bom dia para você ligado, sintonizado aqui na Tropical 102,5. Obrigado pelo carinho da audiência, segundona maravilhosa. Deixa eu mandar uma música aqui especial para Vanderlei Alves. Testando, né? Do blog Petrolina em Destaque. Deixa eu mandar um abraço também para a turma boa já acompanhando a nossa live. Bom dia, vamos de música. Isso me fascinava, isso eu fazia com muita paixão. 14, 15 anos de idade em média, né? E aí, Vanderlei, depois de tanto ouvir, depois de tanto ser ouvinte do rádio, eu disse, não, eu tenho que conhecer um estúdio, eu tenho que ir até um estúdio para eu me deleitar de perto. Fiquei sabendo que ia inaugurar uma rádio no ano de 2005 aqui em Petrolina. E eu fui para essa inauguração, como penetra mesmo, como ouvinte, já que a rádio estava dizendo, olha, quem quiser pode vir acompanhar, pode vir. E eu fui. E comecei a andar nessa rádio. E comecei a ir todos os dias. E de tanto estar ali naquela rádio por 1 ano, 2 anos, indo de bicicleta, só para ver os locutores. Toda vez que aparecia uma gravação para fazer, me chamavam. E meu apelido era Jaque, né? Diziam assim, ei, já que tu não tá fazendo nada, vem gravar. Já ia perguntar por que Jaque, Paulo Ricardo, Jaque. Chamava de Jaque, né? Grande, né? Ô, já que tu não tá fazendo nada, vem cá, grava essa propaganda aqui. Eu tava ali, né? Era um grande presente. Eu gravava de graça, claro, mas então me dava um texto lá e eu... Olha, promoção de verdade só nas lojas Vieira. Aproveite, tem saco de cimento por apenas R$ 49,90. Lojas Vieira, em Petrolina. Aí depois eu ia para casa e ficava louco tentando esperar a hora que aquela propaganda ia passar. Depois de um tempo eu consegui comprar um horário no rádio, é uma espécie de aluguel, você paga para ter um programa de rádio. E eu pagava, eu conseguia dinheiro trabalhando no comércio, em uma loja de departamentos, e eu pegava esse salário e colocava no rádio, para me realizar como radialista. E eu ficava pensando o seguinte, já pensou se um dia eu consigo ser contratado, carteira assinada, o sonho de todo brasileiro, carteira assinada, né? Trabalhar no rádio. Trabalhar no rádio. Ele já pensou se eu consigo sair do comércio, vendedor de loja, para ser radialista, locutor, carteira assinada? Esse dia chegou. E depois de um tempo, de uns 8 anos trabalhando assim, pagando para trabalhar literalmente, eu fui contratado. E aí o meu maior orgulho nesse tempo foi olhar minha carteira lá e tá lá, radialista, locutor. Então, meu início na comunicação foi desse jeito. 2017 chegou. Pode perguntar. Os nossos ouvintes, seguidores aqui do Sim. nosso Instagram, o nosso bate-papo vai focar na questão da comunicação. Se você, seguidor, você que trabalha na área
gosta de conversar e tudo mais. Você tem medo de falar em público? O seu medo de falar em público, tanto em uma palestra, seminários, no trabalho da escola. Tem muitos adolescentes que também seguem o nosso Instagram que têm medo de apresentar o trabalho. Eu sou do tempo que muitas pessoas diziam, olha, eu faço o trabalho, mas eu não apresento. Ou então assim, eu vou só segurar a cartolina, né? Vou segurar a cartolina aqui. Você tem medo de falar em público? Então, Paulo Ricardo vai passar dicas técnicas de como não ter medo. Como vencer esse medo, né? Vencer esse medo de falar em público. Então, a gente começou falando de como foi que ele iniciou na comunicação e agora pode dar continuidade. Com 7 anos, foi? Você em 2017, né? Foi uma virada. Que eu vou dizer qual foi essa virada. Então, como você bem falou, Vanderlei, quem tiver dúvidas sobre oratória, sobre o medo de falar em público, coloque aqui nos comentários, que a gente vai ler e vai tirar a sua dúvida sobre oratória, sobre comunicação. Inclusive, se alguém já participou de nossos cursos, de nossas palestras, diz aqui também, eu já participei do curso básico, do avançado, do intensivo, beleza? Helenilson está dizendo aqui que sempre fiz questão de apresentar. Olha aí. O que, Helenilson? Pode falar. Acho que os trabalhos, né, na faculdade, na escola. Só não teve oportunidade nessa área. Ele quis apresentar, eu acredito que em rádio, Helenilson? E não teve oportunidade. Entendi. E realmente é uma área muito concorrida e para muita gente realmente é um sonho. Você, o rádio, para né? iniciar, teve que pagar, né? Tirar do seu bolso. Literalmente, pagar. O seu salário você pagava o rádio, né? Para poder continuar com o seu programa. E hoje você está aí nessa trajetória, seguindo essa trajetória. Sim. Hoje eu me realizo como radialista aqui no Vale do São Francisco, né? Trabalho na Rádio Tropical Sat em Juazeiro, 102,5. E começando aos 15 anos de idade, 14, 15, em 2004 até 2017, fazendo rádio. Quando chega 2017, eu deitado na cama, no mês de março de 2017, eu pensei o seguinte: o que é que eu posso fazer para ampliar esse sonho da comunicação? O que é que eu posso fazer para chegar mais perto das pessoas? E aí eu me lembrei de como eu sempre estive atento à comunicação pessoal. Eu me lembrei de que eu quis entender o porquê algumas pessoas falam super bem em público e outras não. E eu me joguei, me debrucei em aprender ainda mais sobre oratória, sobre comunicação pessoal. Montei a primeira turma do nosso curso de oratória junho de 2017. Montei a primeira turma para eu entender, será que eu vou gostar mesmo de estar na sala de aula? Será que as pessoas vão aprender oratória? E foi um sucesso. Cerca de 10, 12 pessoas, mas saíram dali diferentes, melhores. E eu disse, vou montar mais uma turma. Montei a segunda, um sucesso. Eu digo, montei a terceira. Você tá contando assim, eu acho que você está pulando, que antes você já tinha me contado como foi de fato. Qual foi a parte que eu pulei? Foi numa igreja, não foi? Essa primeira turma, exatamente. O detalhe é que essa primeira turma, que eu disse que eu montei, eu não tinha o espaço para montar, o espaço físico, né? A sala. Aí eu cheguei na igreja, pedi o espaço para que o pastor dissesse, olha, pode usar a estrutura aqui para que os irmãos da própria igreja, porque tem gente que quer pregar na igreja, mas tem medo. Quer cantar, mas tem medo. Quer fazer uma reunião, tem medo. Assim como na escola, assim como em outros setores, a sociedade em geral tem medo de falar em público. E lá na igreja surgiu a primeira turma do nosso curso de oratória. Depois a segunda, veio a terceira turma. E a partir de aí, foi que eu tive ainda mais certeza de que eu queria exatamente isso, ampliar o leque da comunicação. Veio a quarta turma, a quinta, a 10ª, a 20ª, a 30ª, vieram as palestras, vieram as empresas. Paulo, olha, minha equipe precisa se destravar mais, para vender mais, para atender o cliente, porque tudo isso é comunicação. E aí a gente começou. As cidades vizinhas começaram a dizer, Paulo, vem para cá, bora trazer isso para Dormentes, Lagoa Grande, Senhor do Bonfim. Então as coisas começaram a acontecer. E hoje eu me realizo nessas duas vertentes da comunicação. O rádio, como eu atuo até hoje, desde os 15 anos de idade, hoje com 31, e de 2017 para cá, cursos e palestras sobre oratória.
motivando as pessoas e ensinando as pessoas que sim, que é possível vencer o medo de falar em público e fazer apresentações incríveis. Foram quantas turmas você tinha dito? Olha, só do curso básico até hoje já foram mais de 30, do intensivo mais de 15, do avançado mais de 10 turmas. Então hoje milhares de pessoas no Vale do São Francisco e cada vez mais no Brasil por meio da internet estão descobrindo que qualquer pessoa consegue falar bem em público. As pessoas entram. Qual é a principal dificuldade? Qual é a principal dificuldade que as pessoas apresentam para você? Dizendo, ó, Paulo Ricardo, eu tenho um medo por causa disso. Qual é a principal dificuldade que as pessoas te apresentam antes do curso? Olha, o principal fator é o próprio medo. E a gente consegue destrinchar esse medo em alguns aspectos, né? Então, as pessoas têm medo de falar em público. Após isso, você entende o seguinte: por que a gente sente medo de falar em público? Por que esse medo acontece? Você sente medo de falar em público por falta de conhecimento. Se você vai falar de um assunto que você não conhece, que você não domina, você vai tremer na base. Primeira dica para você que nos assiste agora: conheça o assunto que você vai falar. Vai falar de filosofia, sociologia, vai falar de informática, domine esse assunto. Se não conhece, metade da sua autoconfiança já foi embora, tá? Segundo passo, conheça você, se conheça, autoconhecimento. Se você conhece o assunto, mas você não se conhece, você vai tremer na base também. Conhece o assunto, se conhece, você já tem um grande passo para falar bem em público. E depois tem que conhecer a sua audiência. Quem vai te assistir? Quem vai estar lá? Você é fera em marketing digital. Massa! Você conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Massa também! Agora, para quem você vai falar sobre marketing digital, por exemplo? São pessoas jovens, 15, 16, 20 anos? São pessoas adultas, 40, 50, 60 anos? A linguagem com que você vai falar, essa forma é diferente. Então veja que já falei 3 aspectos que melhoram a sua fala em público: conhecimento do assunto, autoconhecimento, conhecimento do público. E aí a gente vem com outros aspectos que a gente pode, ao longo da nossa conversa, ir espalhando mais. Esse tripé, ele é o primordial a princípio. Paulo Ricardo, para falar em público, tem essa questão do conhecer realmente o assunto. Conhecer o assunto. Eu acredito que ninguém nem vai se arriscar, né? Mas às vezes você pode ser chamado, né, para falar. Você está numa empresa ali, você é funcionário da empresa, seu patrão chamar. Paulo Ricardo, vem aqui, fale sobre as técnicas que a gente utiliza para... E aí você, às vezes, na frente do seu patrão, dos seus clientes ali, você tem que falar. Mas mesmo você conhecendo o assunto, mesmo você conhecendo o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. O que é mais importante na hora de estar falando em público ali? A forma que você fala, tem técnicas para, no momento de falar, para eu falar de forma correta, que as pessoas entendam também. Existe essa técnica? Eu já conheço o assunto, eu já me conheço, mas eu posso estar falando, sei lá, atravessando, atropelando as palavras. Existem formas técnicas também para que as pessoas possam, no seu curso, estar melhorando isso? Com certeza. O que é oratória? A definição da oratória. Oratória é a arte de falar em público de maneira estruturada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Então, de cara, respondendo à sua pergunta, existem técnicas, existe uma estrutura. Quem se aventura a falar em público sem uma estrutura passa perrengue, passa vergonha, fica com medo. Então, sim, tem uma estrutura. Técnicas de uso da voz. Só falando da voz, a gente conseguiria abordar dicção, entonação, ênfase, velocidade e pausa. Impostação da voz. São só alguns exemplos do uso da voz. Cada um desses, cada tópico desses que eu falei é uma técnica que tem que ser trabalhada, aprimorada. Vamos falar das expressões corporais.
Tem gente que vai falar em público e não consegue saber o que fazer com as mãos. Onde eu coloco as mãos? Eu cruzo aqui em cima? Eu estou com o microfone aqui e a outra tem hora que eu... No bolso? O que é que eu faço com as mãos? Não sei o que é que eu faço com essa. Tem técnica para isso, para o uso correto das mãos, porque as mãos são canetas que desenham no ar. Não é feio gesticular. Feio é não saber gesticular. É você fazer gestos aleatórios e você não sabe o que fazer. Agora, o uso correto das mãos, gesticulando da maneira correta, faz uma grande diferença. Por exemplo, do jeito que eu estou falando aqui agora, se eu, entre aspas, tirar as mãos, deixar de usá-las, olha a diferença. Eu coloco as mãos aqui agora e eu continuo falando. Veja que eu estou falando do mesmo jeito. Veja que a minha voz continua do mesmo jeito. Mas cadê as minhas mãos reforçando o que eu estou dizendo? Se eu libertá-las agora, olhe como você fica mais com cara de orador. Você consegue ganhar um tônus no que você está falando. Tudo isso é técnica. Expressão facial, microexpressões. Tem gente que quando fala em público, coloca 1 litro de botox na cara e perde as expressões faciais. Tipo aqui agora, eu estou conversando com você e eu tenho expressões e tem gente que faz isso aqui, ó. Isso, Vanderlei. Eu realmente gosto muito do rádio, da comunicação. Olha aqui, ó. A pessoa vai falando assim, mal abre a boca. Não, você precisa falar com o corpo inteiro, com as mãos, com a face. Isso é técnica, mas tem muitos outros passos que a pessoa tem que seguir. Mas de antemão eu te digo, sim, é possível vencer o medo de falar em público. Pronto, tem a questão do medo e tem gente que falando sobre a questão, você contando sua história de início no rádio, tem gente que acha que para ser locutor, além de falar bem, tem que ter a voz grave, tem que ter a voz bonita e tudo mais. Você acredita que isso também é necessário hoje em dia, no rádio de hoje? Antigamente eu sei que era necessário, tem a voz bonita, a chance de entrar no rádio era grande e também se não tem, podia falar bem, podia falar da forma correta e tudo mais, mas não entrava porque não tem uma voz adequada para o rádio. Hoje você acha que para trabalhar no rádio, então, até para dar uma palestra e tudo mais, tem que ter uma voz grave que é agradável para o público? Muito bem. Muitas pessoas não gostam da própria voz, Uhum. Você gosta da sua voz? Você, quando manda um áudio no WhatsApp, você é daquelas pessoas que dizem assim, olha, eu ouço, mas eu apago depois. Eu ouço, mas não gosto. Ou então eu mando um áudio e nem ouço esse áudio. Tem muito isso se tratando de oratória, mas é possível mudar essa história. Falando do rádio especificamente, sim, houve um tempo em que apenas grandes locutores do vozeirão e puxavam o R, Olha, como é que diria? O próprio Galvão, Ronaldo! E existiam essas coisas antigamente, até hoje ele criou como uma marca, mas de fato não é preciso ter um vozeirão para trabalhar no rádio e nem você para falar em público precisa ter voz de locutor. Muita gente diz assim, Paulo, para você é fácil, Você nasceu com a voz de locutor, não sei o quê. Eu digo, não, foi, o destino. Mas a nossa voz é um instrumento, é igual a um instrumento que pode ser afinado. A gente pode reeducar a nossa voz. E existem profissionais para isso. Por exemplo, o fonoaudiólogo. E a pessoa que quer falar em público e sente um problema de dicção, sente problema na sua fala, língua presa, língua solta, você consegue com a ajuda multiprofissional. Você tem um professor de oratória e você vai buscar também o fono para te ajudar a melhorar a dicção, tá? Esse conjunto de profissionais, esse conjunto vai fazer com que você dê um salto na sua comunicação. Então, se você é esse tipo de pessoa que não gosta da sua voz, não se preocupe, não se prenda a isso, tá? Tenho certeza que você precisa investir em seus pontos fortes
e administrar os fracos. Como assim? Se você não gosta da sua voz, você precisa focar em outros aspectos em que você é muito bom, em que você dá um show. Você foca nisso e administra esse outro aspecto que você não gosta tanto. Paulo, eu tenho coragem de falar em público. Você tem coragem? Tenho coragem de falar em Sim. público. Eu acredito que muitos também dos seguidores que estão assistindo também têm. Mas só que antes de começar a falar, bate aquele nervosismo, trava. E não sei, tem algum exercício para tentar diminuir? Eu acredito que acabar o nervosismo de falar em público assim, logo de início, porque depois aí a conversa flui, vai né? Fluindo, mas de início tem algum exercício que você possa passar para as pessoas que estão assistindo para diminuir? Porque teve um dia que eu estava ao vivo no programa de rádio, né? E aí na rua eu estava lendo matérias policiais. Sim. Aí eu leio no celular. O celular travou. Tem dia que ele trava aqui e eu falo tranquilamente. Olha, o celular deu uma travada aqui, só um minuto, aí o locutor dá uma adiantada lá e eu volto aqui. Mas teve um dia que travou e parecia que o mundo tinha acabado. Faltou respiração, entalou a garganta e eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou, né? Eu acredito que, e muitas vezes também na hora de subir em um palco para passar uma informação, para dar uma palestra, para falar com o público, também dá aquele frio que de início você segura o microfone. Tem algum exercício, Paulo, para diminuir esse nervosismo inicial, para quem já tem costume de falar em público? Tem sim. Uma notícia para você, Vanderlei, para quem nos assiste em nossa live, e uma notícia para você que acompanha agora esse vídeo e veio buscando como vencer o medo de falar em público. Uma notícia para você, né? Perder o medo, nesse verbo, né, de perder o medo, você não vai perder. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Mas a notícia excelente e maravilhosa é a seguinte, você vai dominar o medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Você fala, como assim, Paulo? O professor de oratória tem medo. Eu tenho medo. A diferença está entre você ter medo e o medo ter você. Eu tenho medo. Só que na hora de falar em público, na hora de uma live, na hora de um vídeo, eu deixo o medo pequenininho aqui do lado. Ele está bem aqui, ó, igual um totozinho de estimação. E com as pessoas que não dominam as técnicas de oratória, acontece o inverso. O medo tem elas. E o medo fica grandão. E elas ficam pequenininhas. O curso de oratória, a oratória, as técnicas de oratória fazem o seguinte: te deixam grandão e o medo pequenininho. Esse é o desafio. Perder você não vai. Você vai dominar. Dizem os especialistas que 8 de cada 10 pessoas assumem que têm medo de falar em público e 2 mentem. Ou seja, todos têm medo. Agora, o nosso desafio e o seu desafio é vencer esse medo, é dominar, é chamar ele pelo nome e dizer, o medo de falar em público, eu vou te dominar. Você vai comigo para o palco, mas você vai ficar pequenininho e eu vou dar um show de oratória. Porque quem tem que dominar no seminário, na palestra, no vídeo, sou eu. E a oratória permite e faz isso, por mim e por você. Pode ter certeza. Paulo, qual o principal perfil de pessoa que te procura na hora de fazer um curso? Procura pelos seus cursos. Você tem conseguido identificar esses perfis? Que tipo de pessoas são essas? O que é que de fato elas estão indo? Por que elas estão indo fazer o curso? O que é que está fazendo com que ela vá procurar? Uma pergunta muito comum é justamente essa. Paulo, oratória é para mim? Porque eu não sou político, eu não sou pastor, eu não sou advogado, eu não quero me candidatar nas eleições desse ano. Para que eu quero aprender oratória? E eu digo o seguinte, comunicação é a base das relações humanas. Sabe, se você tem filhos, né? Você tem esposa, se eu dissesse, Vanderlei, eu tenho um presente para você, 10 mil reais, é bom ou ruim? Presente de 10 mil reais para você. 10 mil tá bom demais. Tá bom, né? Já dá para tirar de tempo ali nas dívidas. Só tem um detalhe. Você precisa passar, meu amigo Vanderlei, 30 dias sem falar com ninguém, sem abrir a boca, sem dar um bom dia para o seu filho, para a sua esposa, sem falar com o vizinho.
Você conseguiria passar 30 dias assim? Eu não passo nem 30 minutos. Pois é, por que a gente não consegue? Sou daqueles que fala só pra... Sim? Fala dormindo. Tá dormindo ali. E fala dormindo. É o quê? Oi? Não, tô falando sozinho. Mas veja, comunicação é a base das relações humanas. Eu preciso falar, eu preciso ser ouvido, eu preciso me comunicar, eu preciso olhar, eu preciso sentir, ouvir. E com base nessa comunicação, tendo como premissa que todos nós precisamos falar bem ou falar, nos comunicar, qualquer pessoa, todo e qualquer profissional deveria ter no seu currículo um curso de oratória. Pensa comigo, o cara que faz o serviço de zelador de uma empresa, de uma multinacional, e não há problema nenhum nisso. Se ele gostar do que ele faz e quiser passar a vida toda varrendo o chão, limpando, não há nada mais digno, nada de errado. Mas se ele quiser alçar novos voos, se ele quiser logo assumir uma chefia, uma liderança, isso vai passar inevitavelmente pela forma como ele se comunica. Ele está varrendo o chão, mas ele cumprimenta as pessoas. Oi, bom dia, tudo bem? Olá, Vanderlei, bom dia, meu irmão, tudo na paz? Eu duvido que logo ele não consiga assumir um cargo de vendedor, supervisor de vendas, coordena uma equipe, uma gerência. Quem sabe não compra a empresa, quem sabe não abre a própria empresa, porque a capacidade de comunicação dele é incrível. O gerente dessa mesma empresa, se ele quiser resultado na empresa, na equipe dele, ele vai precisar falar com clareza, com convicção. Ele vai precisar ser persuasivo. E o líder que não tem a oratória, ele perde muito. Então veja que eu falei do funcionário, veja que eu falei do líder, os colaboradores dessa empresa, o vendedor externo que vem nessa empresa para vender. Se ele falar melhor, ele vende mais. O comprador tem mais descontos se ele conseguir articular melhor. Tem a famosa lábia, né? Que o pessoal, que a gente fala no linguajar popular, né? Diz que rapaz tem uma lábia danada. Ele falou ali, conseguiu me convencer a comprar tal produto, conseguiu me convencer que a ideia dele realmente era a melhor. Ou seja, porque tem a comunicação, sabe falar, coloca na hora certa, dá a explicação de forma correta para que a pessoa entenda do que de fato ele está. Realmente é essa a importância da comunicação, da forma de falar, independente da área que a pessoa trabalha. Você também faz tem uma técnica ali tem um momento no seu curso, uma técnica que você explica também como se comportar em uma fugiu a palavra agora, em uma entrevista de trabalho, de emprego, né? Porque muitas vezes você fica nervoso, você não sabe o que falar, você diz, rapaz, eu estou aqui porque eu sou muito bom nessa área e tal, mas às vezes não é o que a pessoa lá está esperando escutar de você. Você também fala sobre isso no seu curso. E é muito comum, né? A pessoa está ali procurando um trabalho, procurando um emprego. Encontrei. Olha, entrevista de emprego, precisou ser chamado, vai passar por essa entrevista. E vão lá querer saber o seu melhor. O que é que você tem para oferecer para essa empresa? E aí a gente volta ao que a gente falou agora há pouco. Conhecimento. Conhecimento do assunto, autoconhecimento, conhecimento do público. No caso da entrevista de emprego, conhecimento do assunto quer dizer o seguinte, a sua área, você vai ser contador, entenda de contabilidade. Você vai atuar no marketing da empresa, entenda de marketing, domine a sua área, ponto. Metade da sua autoconfiança já está aí. Outra coisa, você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos? Bacana. Conheça o seu público. Quem é o público na hora da entrevista de emprego? O público é a empresa, é o entrevistador, é o recrutador. Eu conheço aquela empresa? Eu sei qual é a empresa, os critérios, os princípios, as exigências para aquela vaga para a qual eu vou me candidatar? Sabendo disso, você minimiza o medo da entrevista. Vai sobrar uma margem ali, mas isso é bacana, isso é emoção. Então, primeiro, os 3 primeiros passos, conhecer o assunto, se conhecer e conhecer a empresa, o entrevistador, os critérios. Tenho certeza que com esses 3 princípios,
a sua entrevista de emprego já vai dar um up, já vai ser muito melhor e você vai se destacar em relação aos outros entrevistados. E será você um grande candidato ou candidata a essa vaga. Olha, Paulo, algumas mensagens aqui do pessoal. Já confirmei minha presença no curso de Comunicação é Poder, dia 18 de março. Aqui. Sim. A Deise Nogueira estará lá. Estou acompanhando aqui também a live aqui, viu? Pronto. Vai dizendo aí quem mais. Gente, está muito baixo o áudio. Tá baixo? Eu acredito que deve estar um pouco baixo, mas... Vamos puxar para cá. Alguma coisa aí? Sim, vamos falar daqui a pouquinho sobre a palestra. Já tem muita gente perguntando aqui. Sim. Tem gente dizendo aqui que quer seu contato. Eita. Que colocou o contato. Pode seguir no Instagram aqui, viu? Segue no Instagram aqui. Da palestra também. Que a gente vai responder lá. E é isso. Palestra gratuita, já que o pessoal está perguntando aí. Próximo dia 18 agora, palestra gratuita, tá? Vai ser na Faculdade FAEL em Petrolina. Fica aqui na Integração, próximo ao G Barbosa, próximo ao Meta, na Vila Eduardo. Quem quiser se inscrever, chama no direct aqui no meu Instagram, que eu passo o link de inscrição. Qual é o Instagram? Tá? Paulo Ricardo _Moreira. Paulo Ricardo _Moreira. Aí é só clicar. Se você botar no Google aí, ou do Google não, na busca do Instagram, Paulo Ricardo Moreira, o mais gordo que aparecer lá sou eu, viu? Pode aparecer. Eu vou ficar divulgando nos stories essa palestra gratuita. Gratuita, 0800. Ninguém paga nada. Paulo, por que essa palestra é gratuita? Porque eu sempre digo, Vanderlei, que tudo isso que eu faço, cursos e palestras, eu faria de graça para o resto da vida se eu não precisasse de dinheiro para viver. Como assim, Paulo? Digamos que você não paga, que eu não precisasse pagar gasolina, a feira no final do mês, que o carro não quebrasse, que você não tivesse que pagar uma estrutura. Se eu não precisasse pagar nada disso, eu diria o seguinte: eu quero viver o resto da vida fazendo o que me realiza, cursos e palestras de oratória. E aí eu só cobro, porque chega o final do mês, precisa pagar a luz, a CELP, né? A Compesa, mas é algo que me realiza muito. Eu tenho ouvido histórias, visto, né, com os meus olhos, histórias incríveis de superação do medo de falar em público. No caso, essa do dia 18, uma palestra gratuita, 0800, é só se inscrever e você vai assistir a nossa palestra aqui em Petrolina sem pagar nada. Você é meu convidado, viu? Estou esperando você lá. Aí nessa palestra vai ser o que será apresentado para as pessoas que forem lá? Olha, na palestra você vai ver um pouco mais. A gente começou a conversar sobre o medo, mas lá a gente fala de forma mais aprofundada. O medo de falar em público. A gente vai ver lá técnicas. Eu falei do uso da voz. A gente coloca lá técnicas de dicção, entonação, velocidade, ênfase, pausa, expressão corporal. O que fazer com os pés, o que fazer com as mãos. Isso a gente vê também na palestra. Entre outras surpresas colocadas na hora. Se eu tiver coragem de falar lá, já entrei com medo, mas senti vontade de falar. Você vai dar oportunidade para que as pessoas também falem? Geralmente na palestra não, mas se tiver alguém lá, um caso específico, Paulo, eu poderia aí falar, dar um recado? Quem sabe? Você não chama não? Alguém está com coragem de falar aqui, dar um pronunciamento? Às vezes que eu brinquei, o povo vira tatu e se intoca, né? Alguém quer falar, o pessoal foge. Vou no banheiro. Vou no banheiro, né? Deu sede. Mas a gente não fala em público, eu falo com o público. Eu converso com as pessoas na palestra. Então tem sido sensacional. No caso, você sempre usa o slogan, não é? Comunicação é poder. Explica um pouco dessa frase. Comunicação é poder? Comunicação é poder, né? Essa frase, comunicação é poder, eu não escolhi para o nosso curso, para as nossas palestras, simplesmente porque eu achei bonitinho. Quero dar um nome à palestra, ao curso. Vou colocar comunicação é poder. Não. Eu coloquei porque eu realmente acredito que quem fala bem, quem se expressa bem, já está um passo à frente. Eu acredito que se você fala bem, com clareza, com convicção, de forma persuasiva, você vai se destacar na igreja, você vai se destacar lá na faculdade, você vai se destacar entre os amigos. Se você fala bem, se você se expressa bem, você vai vender muito mais. Então, sim, eu acredito que quem fala bem se destaca. Por isso, comunicação é poder. Até na hora da paquera, né? Na hora da paquera ali, se você não souber
Chavecar, né? Chavecar, paquerar ali. E você sabe que tem técnica, né? Tem, vai passar isso no curso. A grande verdade, a gente está brincando aqui, mas a grande verdade é que sim, quem fala bem, até na hora de conquistar uma outra pessoa, conquistar ele, conquistar ela, você vai se sair melhor. Ora, por que não? Você consegue paquerar sem se comunicar? Porque mesmo que você olhe, é uma comunicação. Se você já é uma comunicação. É uma comunicação. Se você sorrir, é uma comunicação. A forma que você pega no cabelo, que você gesticula, é uma comunicação. Então tem tudo a ver. Uma paquera tem tudo a ver. E quem conhece melhor a mente humana, quem conhece melhor os processos de comunicação, sim, sem dúvida, indiscutivelmente, vai se sair melhor até nas paqueras. Até nas paqueras. Com então, certeza, sem medo. A importância da comunicação, da auditória, né, da forma de se comunicar em todas as áreas, até no pessoal mesmo ali, até na hora da leitura, né, a comunicação, a forma de que você lê também, tu dá também técnicas de ler em público, porque tem pessoas que por Sim. exemplo, eu consigo passar meu recado ali em público. Tem um livro aí? Mas na hora de fazer uma leitura, eu me perco, eu costumo dar uma lida antes. Mas se eu for ler na hora ali, eu me perco, eu fico gelado, minha mão soa, e às vezes não sai, não passo o recado da forma que deveria passar fazendo a leitura. Tem técnicas também para isso? Tem técnica, né? Como ler em público? Muitas pessoas acham que é feio ler em público. Não é feio ler em público. Feio é não saber ler em público. E existem técnicas, existem regras para você dar um show de leitura em público. Veja só, primeira coisa para você ler em público, você não pode perder a comunicação visual com o seu público. Não pode. Tem gente que faz assim, ó. Eu estou lendo aqui um livro justamente sobre oratória, Mônica Martinag, O Corpo Fala no Trabalho. E aí eu estou aqui, olha, se eu for ler para vocês, eu não posso fazer o seguinte. Como marcar pontos? Está dizendo aqui. A forma errada de ler. Seguindo algumas regras simples, é possível atingir a excelência nos seus enunciados não verbais e acumular pontos sem muito esforço. Minha forma de ler foi essa aí. Aqui. Qual é a correta? Se você... E aqui eu nem estou entrando na entonação, na interpretação ainda. Se eu olho para as pessoas aqui, olha a diferença. Olha, vou falar de expressão corporal. E aqui, como diz o livro O Corpo Fala no Trabalho, diz o seguinte, como marcar pontos? Seguindo algumas regras simples, é possível atingir a excelência. A excelência nos seus enunciados não verbais e ainda acumular pontos sem muitos esforços. Eu estou lendo, mas eu não perdi o contato visual. Uma outra coisa é você ler o texto pelo menos 2 vezes antes. Existem palavras ali que você ainda não conhece, palavras de pronúncia difícil, e você consegue se sair melhor se você ler antes. Então, primeira dica, contato visual. Segunda dica, leia o texto pelo menos 2 vezes antes. Terceira dica, preste atenção na pontuação. Uma pergunta é uma pergunta. Tem que ser assim, olha, você vai almoçar hoje? Ah, não vai? Eu não posso ler. Você vai almoçar hoje? Ah, não vai? Então, pratica a leitura mesmo, exercita ponto, vírgula, exclamação, para se sair melhor na hora que você for ler em público. Outra dica, coloca o livro, a página que você vai ler, coloca aqui, ó, na parte superior do peito. Olha aqui, ó. Eu estou lendo e estou dizendo, olha, o ideal é usar as chamadas partes sensíveis do corpo, rosto, tronco, palmas das mãos e interior dos braços. E aí o texto vai te dando outras dicas, mas eu estou com o texto aqui em cima para eu conseguir olhar para você sem muito esforço. Tem gente que faz o quê? Coloca aqui. Ou então esconde também. Se eu colocar aqui embaixo, ó, vou precisar fazer isso aqui para ler. Olha, é mais difícil, então coloca o livro aqui. Percebe? 4 dicas já foram dadas. Outra dica, quinta, marca o texto com o dedão. Coloca na linha que você está lendo aqui, ó. Pois é, rapaz, é uma das dificuldades. Eu começo lendo
vamos dizer, primeira Sim. linha aqui, Depois se perde ali. Aí de repente eu estou na quinta. Então, você coloca o dedão aqui, ó, onde você está lendo, ó, e você vai descendo. E quando eu levantar a cabeça, quando eu voltar para cá, eu sei exatamente onde eu estou. E continuo lendo e volto para cá. Então são dicas básicas de leitura para você dar um show na hora que precisar ler em público. Repetindo para você não esquecer. Não é feio ler em público. Feio é não saber ler em público. Pois é. Tem mais alguma coisa que eu não tenho perguntado, que você queira acrescentar? Olha, agradecer de antemão, Vanderlei, a sua parceria aqui com o nosso curso. Você que já foi a um de nossos cursos, Já foi fui várias vezes. a nossas palestras. Sou muito feliz de ter você com a gente. Parabenizar pelo seu trabalho, tá? Estou vendo aqui o sucesso que é a live, pessoas acompanhando. E olha que nós estamos no horário de trabalho, muitas pessoas trabalhando, Pois né? é. Instagram tem essas coisas, né? Tem muito essa coisa, a questão da audiência. O horário ali, Uma né? live com um tema importante como esse no horário de 6 horas, 200 pessoas, 300. Exatamente. Porque eu faço coisas, estou lá em casa brincando, vamos fazer uma live. E geralmente chega Sim, sim. a isso, imagino com importância começa. Infelizmente esse horário realmente é um horário... Tá todo mundo no pique ali, mas pessoas que vão ver depois, né? Pessoas que vão, oxe, ver ele depois. viu, estava ao vivo. Então, parabéns de verdade pelo seu trabalho. Eu postei até uma foto nossa, não sei se você viu esses dias, lá na Ponte FM, Ah, uma sim, foto vi, de sim, 2015, né? 2015 lá. Você já fazia um trabalho incrível, mas de lá para cá você cresceu muito, né? Em audiência, em qualidade, tem feito a diferença aqui no Vale do São Francisco. Continue acompanhando o Vanderlei Alves, tá? Aqui no Petrolina em Destaque. Para finalizar, Vanderlei, deixar a mensagem aqui para você que acompanha a live, para você que assiste o nosso vídeo. É possível vencer o medo de falar em público. Eu vou te dar aqui 4 passos para qualquer pessoa vencer o medo de falar em público, tá? 4 passos para qualquer pessoa, para você vencer o medo de falar em público. Primeiro, o desejo de falar bem. Você tem desejo de falar bem em público? Se sim, parabéns. Esse é o primeiro passo. Pega um jogador de futebol como exemplo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Aos 14, 15, 16 anos, pela lógica, você acha que eles tinham desejo de jogar bola? Eu acredito que sim, de jogar bola. E fizeram o quê? Foram para a segunda parte. Entraram nas categorias de base para terem conhecimento. Anota aí. Segundo passo para você falar bem, conhecimento. Tem desejo, tem conhecimento, você precisa das técnicas. O conhecimento é o seguinte: você tem o conhecimento de informática, tem o conhecimento de marketing digital, tem conhecimento de qualquer outra metodologia. Depois você precisa das técnicas, você precisa das técnicas de oratória. Você tem desejo, você conhece o assunto, conhece as técnicas, massa. Agora você vai precisar praticar. Você vai precisar praticar porque certamente você conhece alguma pessoa que tirou a habilitação, mas não dirige. A CNH, carteira de motorista. Por que essa pessoa não dirige? Porque não pratica. Então, mesmo conhecendo o assunto, mesmo conhecendo as técnicas de oratória, mesmo tendo desejo, se você não praticar, você não vai conseguir vencer esse medo. Pratique, não perca uma oportunidade de falar em público. Com esse caminho, eu tenho certeza que você vai vencer esse medo e fazer apresentações incríveis. Pode ter certeza. Pronto. Então, o curso gratuito, o próximo vai ser dia 18. A palestra, né? Palestra, né? Isso. Gratuita dia 18 agora de março. Então, uma quarta-feira. Sintam-se convidados, né? Já que é gratuita. E são só 70 vagas no geral, né? 70 vagas para a nossa palestra. Acho que umas 50 já foram. Essas 20 a gente fecha aqui agora com a galera que vai chegar do Petrolina em Destaque. Como é que faz para se inscrever? Terminando a live aqui, entra no meu Instagram, Paulo Ricardo Moreira, Paulo Ricardo _Moreira. Então bota na busca aí que você consegue encontrar. Lá no direct eu te mando o link de inscrição. Tá? Pronto. Agradecer aqui ao Paulo Ricardo Moreira, agradecer a todos os seguidores que entraram. Como eu disse, o público um pouco reduzido por causa do horário, mas acredito que com o passar do tempo aqui, a live vai ficar aí 24 horas no nosso Instagram e até que o Facebook exista também ainda. Sim. No Facebook, para que as pessoas possam compartilhar, comentar também sobre o assunto.
agradecer demais aí por sua presença. Essa foi a nossa segunda entrevista aqui no nosso Instagram. A primeira foi com o secretário Simão, a segunda agora com o Ricardo, falando sobre a questão de comunicação. As próximas a gente vai marcando aqui para os seguidores do Instagram do Petrolina em Destaque acompanhar as entrevistas, além das notícias que sempre estou postando também nas ruas de Petrolina. Obrigado, Paulo Ricardo, e parabéns também pelo trabalho. Muita gente eu vejo, eu vou para as suas palestras e eu vejo as pessoas entrando realmente de uma forma e saindo de outra. Eles falando ali, comentando os bastidores, eu sou daqueles que ficam escutando conversa alheia, sabe? Sim. O pessoal fica conversando ali, rapaz, tal, não sei o quê. Ou seja, o pouco que a pessoa ganha ali naquele momento de palestra já é muito para ele ali na trajetória da vida dele, na questão da comunicação. E é isso. Sem dúvida. Impossível qualquer pessoa ter contato com a comunicação, com a oratória e sair do mesmo jeito. Uma vez que você vai a uma palestra, uma vez que você participa de um curso de oratória, como a gente diz na internet, você não consegue desver. Viu? Não consegue desver, tá? Então vem para cá, venha fazer parte do grupo de pessoas que conseguiram dominar esse medo. E hoje, Vanderlei, de verdade, eu consigo aqui, nesse espaço, nas palestras, eu consigo ver pessoas que queriam, por exemplo, terminar a faculdade e apresentar um TCC, a monografia, e não conseguiam, estavam travadas, fizeram o curso e agora conseguem dar um show de oratória. Pessoas que queriam pregar na igreja, não conseguiam, hoje conseguem. Pessoas que choravam, eu digo chorar mesmo na hora do seminário, iam para frente, começavam a chorar e voltavam. E hoje conseguem dar um show nos seminários. Eu quero contar a sua história, em nossos cursos e palestras. E quero que você também seja, como a gente diz hoje em dia, um case de sucesso, um caso de sucesso. Olha, eu lembro quando eu me tremia toda na hora de falar em público, mas agora não, agora é diferente. Eu quero contar a sua história, tá? Vai ser muito bom ter vocês com a gente aqui, ter você com a gente.